Bom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, estamos ao vivo, aqui pelos estúdios da minha sala. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, manhã de segunda-feira, início da semana, e nós estamos aqui iniciando uma série de programas Café com Graça. E o nosso tema é Meditando nos Salmos. Meditando nos Salmos. Nós temos meditado no Salmo 23 e tem sido uma grande bênção, né? Extrair da palavra de Deus todo o recurso, toda a revelação, tudo aquilo que Ele tem para nós. E eu quero desejar para você essa semana, que esta semana será uma semana rica de bênção, rica de graça, rica de unção e rica também de prosperidade. Deus tem algo para você essa semana, vai te abençoar tremendamente, e esse primeiro dia é um dia de nós declararmos aquilo que Deus irá fazer, e com certeza Ele vai fazer coisas especiais na sua vida. Glória a Deus. Hoje, 21 de outubro de 2024, segunda-feira, agora são 8h07, como eu disse, nós estamos ao vivo. Essa semana, uma semana onde nós vamos decidir politicamente aqui o nosso prefeito ou prefeita. Vote bem, para que nós tenhamos um governo de paz, como diz a palavra de Deus, ok? Vamos iniciar hoje meditando nos Salmos. Vamos meditar no Salmo 1, e quem sabe a gente consegue meditar em todos os Salmos aqui da palavra de Deus. Aleluia! Qual que é o meu objetivo com este programa, com essas lives de estudo, de devocional? É que você faça deste programa, né, tanto ao vivo como ele vai ficar gravado aí para você, você pode assistir durante todo o dia, que você faça disso o seu devocional de você buscar de Deus, ler a palavra, receber de Deus nesses dias, né? De segunda a sexta nós estaremos aqui para ministrar, para compartilhar e para orarmos juntos aqui na presença do nosso bom Deus. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho do Salmo 1. Mas antes eu gostaria de orar para que Deus possa falar com você, possa falar conosco de maneira especial. Amém? Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Instagram, mas também pelo YouTube. Então, se você tem o costume de ligar a TV e projetar ali, muito melhor do que o Instagram, né? O Instagram é a telinha, mas o YouTube te dá um recurso a mais, que é de você projetar na TV da sua sala, na TV do seu quarto, e você poder assistir num tamanho maior, com um recurso melhor da sua TV, ok? Então sempre estaremos online no Instagram e também no YouTube. O YouTube, o canal chama Café com Graça. Talvez inicialmente você vai pesquisar e vai achar muitos outros canais com esse título, mas nós vamos estar divulgando o link aí, você vai encontrar esse link em algum momento para você assistir este programa, ok? Vamos orar? Vamos orar por esse dia, vamos orar por essa semana e vamos orar pela palavra que nós vamos começar a compartilhar hoje. Não temos pressa, sabemos que Deus tem muito na sua palavra para falar conosco, amém? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos nesta manhã de segunda-feira. O Senhor é tão bom, tão gracioso. Nós reconhecemos a tua bondade, reconhecemos a tua graça, reconhecemos o teu favor que está sobre nós. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por amanhecermos numa segunda-feira dispostos a te louvar, a te buscar. Sabemos que isso é inspiração do teu Espírito habita em nós
E nós, ó Deus, te pedimos, nos guie em toda a verdade, nos guie pelas veredas da justiça, nos leva ao centro da tua vontade, abençoa a vida do meu irmão nesta semana, que ele possa desfrutar da tua companhia, desfrutar da tua presença, que aonde ele chegar, que de fato o ambiente mude, quando ele liberar a sua palavra, que de fato o Senhor vá com ele, abençoe ele no seu trabalho, abençoe ele na sua casa, na sua família e, acima de tudo, abençoe ele na sua palavra, que ele possa compreender, ter olhos para entender e para receber o alimento fresco que o Senhor tem nesta manhã. Por isso nós te louvamos e te pedimos, nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha que coisa. Este é o primeiro salmo de uma coletânea de 150 salmos. E ele começa com a palavra feliz. Bem-aventurado aí a palavra feliz. Feliz. Então, esse salmo começa com um convite à felicidade. Mas ele dá um panorama e ele mostra para mim e para você que só há dois caminhos na vida, que é o caminho do justo e o caminho do ímpio. É isso que ele está dizendo. O justo é assim. Depois ele diz o ímpio é assim. Então só existe dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Só é possível ter a felicidade andando pelo caminho do justo. Não é possível ter a felicidade andando pelo caminho do ímpio. Então, o que o texto está mostrando para mim e para você, o que ele começa, e depois você vai ver isso durante todo o livro dos Salmos, e também quando você entra em Provérbios, você vai ver que todo o espírito da sabedoria, ela é delineada, definida por dois caminhos: o caminho do justo e o caminho do ímpio. Então nós temos que saber quem é o justo, quem é o ímpio, para então entendermos o caminho do justo e o caminho do ímpio. Ok? É isso que nós vamos fazer hoje, ou começar a fazer hoje. Eu não sei se você está empolgado, mas eu fico empolgado demais em estudar a palavra de Deus. Então, se você tem sede de conhecer a palavra, de conhecer a Bíblia, esse aqui é um momento especial, onde nós vamos nos debruçar na palavra, não vamos ter pressa, podemos olhar verso por verso, podemos entender os termos da palavra e extrair dela toda a vida que ela tem para nós. É isso que nós queremos hoje. Amém? Então vamos lá. O caminho do justo e o caminho dos ímpios. Então nós temos que saber quem é o justo e quem é o ímpio. A palavra justo vem de justificação. O que justificação significa? Significa que alguém foi declarado inocente. Declarado inocente. Agora preste atenção. Ser declarado inocente não quer dizer que é aquela pessoa que nunca errou. Não, aquele que nunca foi preso, aquele que nunca foi condenado, aquele que nunca foi julgado, este é o justo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O justificado, que é justo, é aquele que foi condenado, indiciado, mas por algum motivo ele foi declarado justo. Compreende a diferença? Não é aquele que nunca teve acusação, não é aquele que nunca foi condenado, não, é aquele que foi condenado
e foi inocentado. Disso nós conhecemos muito bem no Brasil. Disso nós temos históricos no Brasil de gente que foi condenado e foi inocentado, foi declarado justo. Isso chama-se justificação. Justificação é aquele que foi condenado, ele foi indiciado, ele é culpado, mas por algum motivo ele foi declarado justo. Entende? E então essa pessoa foi justificada. Alguém o justificou. Então essa aqui é a primeira necessidade de um homem. Nós éramos condenados. Nós éramos condenados, indiciados a um crime. E alguém nos justificou. A Bíblia diz que nós pecamos. Nós pecamos em Adão. Então todos nós viemos de Adão. E uma vez que Adão pecou, todos pecaram. Entende? Tem um texto lá em Romanos, capítulo 3, verso 22 ao 24. E ele diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e separados foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que o texto está dizendo é o seguinte, que nós fomos feitos justiça de Deus, mas não éramos. Nós somos justificados gratuitamente pela fé, pela redenção em Cristo Jesus. Compreende o que eu estou dizendo? Então a justificação não é por mérito, a justificação é por demérito. É para quem não merece, é para quem é culpado, não é para quem nunca cometeu um erro. A justificação é para quem cometeu o erro, para quem entendeu que é pecador. Esta é a primeira necessidade do homem. Só pode ser justificado aquele que compreendeu que é condenado. Só pode ser justificado aquele que entendeu que é criminoso. Por isso, essa é a primeira necessidade do homem na terra, é compreender a necessidade de um justificador, é compreender a necessidade de um salvador. Só pode ser salvo quem entende que está perdido. Então você vai ver as histórias bíblicas, todas elas em função disso, em função de que é a ovelha que se perdeu, é a dracma que foi perdida, é o filho pródigo que saiu de casa e retornou. Entende? Tudo em função daquele que está perdido. O que o pai do filho pródigo disse? Vamos fazer uma festa e nos alegrarmos, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Então, tudo na Bíblia, todo o ensino da Bíblia é em demonstração aquilo que aconteceu conosco. Nós fomos condenados. O salário do pecado é a morte. É isso. Entende? Por que precisou de Jesus morrer? Para nos justificar, porque o salário do pecado era a morte. Nós deveríamos morrer. Mas aí nós temos um justificador. Deus nos amou tanto que enviou seu filho para morrer no nosso lugar. Como o salário do pecado é a morte, ele morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço no nosso lugar. Eu gosto de uma ilustração. Eu não sei se isso é verdade, mas conta-se que nos Estados Unidos, nesses estados onde tem pena de morte, então um filho de um juiz bebeu e pegou o carro e atropelou uma pessoa e o matou. Como tinha pena de morte, ele foi preso e foi a julgamento, e o julgamento era para condená-lo. O julgamento não era para saber se ele era inocente ou culpado, não. O julgamento foi simplesmente para condená-lo, para dar a condenação. A questão é que o pai dele era o juiz. O pai era o juiz. Então, o que aconteceu? O juiz colocou ali a toga, né? E como juiz, ele não pôde chamar o seu filho de filho, ele teve que chamar pelo nome. E ele falou, então, Alberto da Silva, chega aqui à frente, você está condenado à morte. Então, o juiz teve que condenar, mas o juiz era pai. O que ele fez então?
Ele, como juiz, ele coloca a toga e condena o filho. Depois ele termina de condenar o filho, ele tira a toga e fala: como juiz eu te condenei, agora como pai eu assumo o seu lugar e eu vou morrer no seu lugar. Foi isso que Deus fez. Deus nos condenou pela sua palavra. Ele disse para Adão e para Eva: vocês não comam. De todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim dela vocês não vão comer, porque se comer vai morrer. Eles comeram. Não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. Então o salário do pecado foi a morte. Está lá em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom presente, gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso justificador. Ele é o nosso salvador. Então volto a dizer para você: justo não é aquele que nunca errou, ou aquele que entende que não tem erro, aquele que acha que não é condenado. Não. Ser justo ou ser justificado é para aquele que sabe que é pecador, é para aquele que sabe que é condenado. Este sim pode provar deste grande milagre da justificação pela fé. Então a primeira necessidade do homem é essa: ele precisa reconhecer que ele é pecador. Se ele não reconhecer que é pecador, não tem salvação para ele. Então, neste mundo moderno, onde as pessoas se acham muito boas, muito competentes, muito independentes, né, de Deus e de todos, essa pessoa é muito difícil ter a salvação. A salvação é para quem reconhece. A justificação é para quem reconhece: eu não posso, eu não consigo sozinho, eu preciso de Deus, eu preciso de um justificador, eu preciso de um salvador. Alguém que não acha que é pecador e necessitado de Deus não pode ser justificado. A justificação, como nós falamos aí acima, é para quem compreendeu. Então, uma vez que eu sei que eu sou condenado e creio que Jesus veio me justificar, veio morrer na cruz para me dar o perdão, eu me torno justo. Eu me torno justo. Lá em Romanos 5:1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé. Então tem que crer. Você é justificado quando você crê. Por isso não tem jeito. A cruz dividiu o calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Há 2000 anos atrás a cruz dividiu. Quando você crê nessa cruz, você é justificado. Quando você crê na obra que Cristo fez por você na cruz, você é justificado. Você se torna justo. Justo. Entende? E aí você vai ter o caminho do justo. E você tem também o caminho do ímpio. Não chegamos lá ainda, mas vamos chegar. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Compreende? Então, quem é o justo? É aquele que entende que é condenado, que precisa de um justificador, precisa de alguém que vai declarar ele justo, ok? Ele foi condenado, ele é culpado, mas ele foi declarado justo. Agora, quem é o ímpio? Ninguém quer ser ímpio. O final das contas é esse: ninguém quer ser ímpio. Então você pergunta para qualquer um: você é ímpio ou você é justo? Ele fala: claro que eu sou justo, porque ninguém quer ser ímpio, né? Então, a palavra ímpio na Bíblia é perverso, criminoso, culpado de um crime. Este é o ímpio. O ímpio nada mais é do que o mesmo justo, mas que não aceitou o justificador. Porque todos são culpados. Compreende o que eu estou dizendo? Mesmo que ele não assuma que é culpado, mesmo que ele não assuma que é pecador, ele é pecador. Mas o que define então se ele é ímpio? É porque ele não aceitou a justificação. Alguém chegou e falou: quero declarar você justo, você crê que eu posso fazer isso? E ele diz: não, eu não creio. Eu não creio na obra de Jesus.
Eu não creio naquilo, eu não creio que ele fez isso por mim, eu nem creio que ele ressuscitou. Entende? Eu acho que isso é uma história. Então, alguém que não crê no justificador, então ele não é justo, ele permanece sendo ímpio, ok? O ímpio é aquele que não creu. O ímpio é aquele que, porque tanto o ímpio quanto o justo, antes da justificação, são todos condenados. Um creu e se tornou justo, o outro não creu e permanece sendo ímpio. Compreende o que eu estou dizendo? Tem que ter o justificador, tem que ter alguém que vai te declarar justo. Então você vai encontrar um monte de gente que não crê. Um monte de gente que não crê. E alguns que creem que Cristo veio, morreu, mas ele não quer. Não quer. Eu lembro quando teve aquele filme da crucificação do Mel Gibson, né? E saiu aquele filme no cinema, e eu lembro de uma mulher que saiu do cinema, né? Depois de todo aquele terror, né? Mostrando ali como foi o sacrifício de Jesus, o sofrimento e tudo aquilo mais. E ela saiu e falou: não, por mim não precisava disso. Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo os pobres, eu não faço mal para ninguém, eu cuido da minha casa, né? Eu não traio o meu marido. Ou seja, ela não entende que ela é uma condenada, ela não entende que ela herdou o pecado de Adão, que ela precisa de um justificador. Então, para esses, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, mas ele não crê nessa obra. Então, essa obra não é para ele. A obra é para aqueles que creem. Então, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. Pela fé. Agora, você sabe, o ímpio, eu disse para você, o ímpio é o perverso. Perverso. Essa palavra perverso, ela está registrada aqui em Hebreus. Então muita gente não entende, né? Porque acha agressivo alguém ser chamado de perverso. Mas a Bíblia diz que perverso é aquele que não creu. Olha o que diz Hebreus, capítulo 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo e de fato guardamos firmes até o fim a confiança desde o princípio que tivemos. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que aquele que não crê, esse tem um coração perverso. Perverso é o coração que Jesus, tendo morrido por ele, ele não aceita. Ele não aceita esse sacrifício para ele, porque ele acha que ele não precisa disso. Então, a incredulidade é o coração perverso, entende? É ser muito perverso, Deus o amar e querer abençoá-lo e querer justificá-lo e ele dizer: não preciso. É muito orgulho, é se achar totalmente independente, né? Autossuficiente. A Bíblia, se você passa a ler a Bíblia, conhecer a palavra, você vai perceber claramente que a Bíblia diz que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. A vida que você tem foi Deus que deu. Se você tem inteligência e sabedoria, foi Deus que deu. Compreende o que eu estou dizendo? Então, assim, a perversidade é essa, é você não crer na obra que Cristo fez por você. Então, nesta manhã de segunda-feira, eu quero dizer para você que só existe dois tipos de gente na terra. Existe o justo e existe o ímpio. É isso que o texto está dizendo. Amanhã nós vamos falar do caminho do justo e do caminho do ímpio. Mas preciso deixar claro para você que só existe dois tipos de gente, o justo e o ímpio. Ambos são condenados, ambos são culpados, ambos são pecadores. O justo é aquele que creu no justificador, que aceita a obra do justificador. O ímpio é aquele que não precisa. Jesus, quando estava com seus discípulos, disse: eu não vim para os sãos,
Eu vim para os doentes. Eu não vim para aqueles que estão achados, eu vim para aqueles que estão perdidos. Compreende? Jesus é o justificador. Então ele veio para justificar a mim e a você. Por que Jesus teve que morrer? Porque ele era o único justo. Um pecador não pode pagar o preço pelo outro pecador. Um pecador não pode morrer no lugar de outro pecador, mas um justo pode morrer no lugar de um pecador. Foi isso que Cristo fez por nós. Amém? Eu quero dizer, se você crê na obra de Cristo lá na cruz, você se torna justo. Talvez você está aí comigo e nunca declarou isso, mas eu queria te convidar hoje a fazer essa declaração, a dizer: eu sou pecador e eu preciso de um justificador, eu preciso de um salvador. E hoje eu entrego a minha vida, eu confio, acredito na obra que ele fez. E uma vez que você declara isso com seus lábios, a Bíblia diz que você se torna justo, apenas crendo, apenas declarando. Amém? Deus te abençoe nesse dia. Vamos ainda orar e abençoar esta semana. Eu quero declarar que estamos iniciando aqui a meditação dos Salmos e Deus tem muito para falar conosco. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que este é o dia que o Senhor fez e nele nós nos alegramos. Eu abençoo o dia do meu irmão, declaro que ele vai provar de grandes coisas da parte do Senhor. Ele tem a sua bênção, o seu favor, a sua companhia, e o Senhor vai com ele hoje um dia abençoado de trabalho, mas também vai com ele durante a semana. Ele será ricamente abençoado pela tua graça e o teu favor. Eu declaro que aonde ele colocar as suas mãos será bem sucedido, porque o Senhor vai adiante dele. É isso que eu declaro em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia, uma semana abençoadíssima na graça e na paz do nosso bom Deus. Deus te abençoe.